E aí galera, beleza? Mais uma vez aí, né? Então vamos lá. A gente vai perceber que hoje o tema é mineração, um foco maior, é claro, no Brasil, mas a gente vai falar de todo o processo mineral aí, tá? No mundo também, no Brasil, um pouquinho com as questões que mais caem, beleza? Então, vamos lá? Bom, a primeira coisa dentro de mineração que é muito importante é a gente estar fazendo uma diferenciação aqui que é muito importante. A diferença de minério para mineral. Porque quando a gente fala de minério para mineral, a diferença maior é a exploração econômica. O minério é o processo mineral, ele pode ser um mineral, pode ser uma associação de minerais, tudo isso, desculpa gente, que tenha exploração econômica. Então, o minério ele tem uma ligação de exploração econômica. Então, ele é um mineral, claro, pode ser uma associação de minerais, mas quando ele tem exploração econômica, ele se transforma em minério. Essa é a principal diferença, tá? De minério para mineral. Massa. Vem comigo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de minérios. Os minérios podem ser os metálicos. Quem são os metálicos? São todos esses, né, que vão apresentar as características metálicas, né, de elementos metálicos. Então eu tenho ferro, cobre, alumínio, manganês, chumbo, zinco, prata, ouro e por aí vai. Principal uso desses. Na metalurgia, na eletroeletrônica, o cobre, por exemplo, é muito utilizado para condução elétrica, o alumínio é muito utilizado na construção automobilística, aeroespacial, residencial, o chumbo, muito utilizado aí para questões de blindagem radioativa, né? É um material que serve muito para blindagem de radiação, em hospitais, né, em quem usa equipamento de raio-x. Zinco é muito utilizado em estruturas de construção civil também. O ouro, além de ser um paritário econômico, é utilizado como joia, mas também ele pode ser usado em componentes de alta sofisticação de condução, equipamentos de eletroeletrônica modernos, porque o ouro é melhor do que o chumbo, do que o cobre na condução. Só que se a gente colocasse fios de ouro na rua, fios de cobre já são roubados, né? Então não há possibilidade, mas ele é um supercondutor. Então esses são minerais metálicos, beleza? Os não metálicos, eles são as estruturas das rochas. Geralmente os metálicos são do proterozoico, os não metálicos são do cristalino, do arqueozoico. Por exemplo, os sedimentos de areia, eu tenho mármore, são as rochas sedimentares, então também, ou cristalinas, ou metamórficas, mas eles não são metálicos. Então ele tem muita utilização aqui na construção civil. E temos os energéticos, que eu tenho ações químicas de transformação de energia, que é o caso dos combustíveis fósseis, os hidrocarbonetos, né, o gás aqui que é o metano, o carvão mineral que tem os seus espectros e o petróleo. Então esse aqui é um caminho de minerais energéticos. Os outros são minerais radioativos, o tório, o urânio, né? Esses são outros minerais energéticos, tá? Então aqui eu trouxe para vocês o quê? Os minerais metálicos, não metálicos e os energéticos. Bom, os commodities, eles são gêneros, mercadorias do setor primário, mas é lógico que não obrigatoriamente são minerais, pode ser agropecuário, agropastoril, extrativista, por aí afora. Só que o que ele é? A diferença é que eles são os gêneros básicos, mas com um padrão comercial global e cotado em bolsas de valores. Então são mercadorias estratégicas. E os minerais, eles estão muito ligados a esse setor estratégico. Então são commodities muito comuns e fortes.
Os problemas principais é que geralmente ele tem baixo valor agregado. Por quê? Como ele é restrito à indústria da extração, se você não o transforma, que é o caso que eu estou trazendo aqui para vocês, exportações brasileiras em 2016 desses gêneros. Então tem baixo valor agregado, eu só retiro e levo para outro lugar. Então é uma indústria extrativa. E também tem forte dependência dos mercados consumidores internacionais. Eu estou muito suscetível aos processos, como agora uma grande crise pode trazer um problema conjuntural sério, que é a perda de valor desse produto, porque é uma perda de demanda. Então o preço cai. E aí a gente vai vendo aqui no gráfico, né? A maior parte das exportações brasileiras, em amarelo, é o ferro, que vai nutrir a metalurgia e a indústria do aço global. E eu tenho muita significância também em outros minerais. O Brasil exporta a bauxita, o manganês. A bauxita é minério de alumínio, tá? O manganês, que é muito utilizado na fabricação do aço com uma liga do ferro. O caulim, que vai para a indústria do papel, né? Ferro nióbio, que é uma participação aí de uma liga que tem ferro, e nióbio, que é uma liga muito boa para processos de supercondução e também para estruturas que precisam de maior dureza, como determinadas linhas férreas, equipamentos aeroespaciais, satélite, usa muito isso. Beleza? E nós temos também os minerais que a gente tem dependência. Então, é um mineral que falta no mercado nacional, então a gente tem que importar. É muito forte, por exemplo, aí aqui ele já traz um não metálico, que é o carvão. Por quê? O carvão ele é necessário para a siderurgia, porque o aço é o ferro carbonado. Então, a gente tem que importar muito carvão, porque a gente não tem carvão em oferta suficiente. Cobre, a gente tem que importar muito, é o Chile. Aqui é a China que vende muito para a gente, aqui é o Chile. A gente precisa para sistemas de fiação e tal, a gente depende muito, tá, dessas questões aqui. E tem sempre uma dependência, que é a instabilidade de abastecimento e a variação cambial. Por exemplo, quando o dólar sobe, esses commodities eles ficam caros, porque a gente tem que ir lá fora comprar ele em dólar, que é a cotação em dólar. E a nossa moeda interna, o real desvalorizado, faz com que eu gaste mais real para comprar a mesma quantidade de produto, porque o dólar subiu. Então cria essa dependência muito sensível aí na esfera global. Uma coisa que é muito importante, e a gente conversou quando falamos de estruturas geológicas, é que o mineral metálico ele é de formação muito antiga, da era pré-cambriana no Proterozoico, é o famoso cristalino. Então, o mineral metálico está dentro de escudos cristalinos. Lembra que no Brasil a gente tem 36% de escudos cristalinos, mas aqui só 4% desses 36 são do Proterozoico. O resto aqui, 32, é do Arqueozoico. Tá? Então aqui eu tenho não metálicos e aqui eu tenho metálicos. Então esse metálico só está aqui em 4% do território, que são as principais jazidas que a gente vai falar aqui da frente. E aqui a gente vê um pouquinho dos nossos principais mercados, né? Eu tenho um mercado forte europeu, eu tenho um mercado forte que a gente envia para os Estados Unidos e para o Canadá, e a Ásia, né? Grande força do Japão e da China no consumo. Esse por carência mesmo de mineral metálico, porque ele é um terreno vulcânico. Esse não, tem mais ferro do que o Brasil em quantidade, mas a gente é maior exportador, porque a indústria e a economia de necessidade e consumo deles é bem maior. A gente está falando da economia de quase 11, 12 trilhões de dólares, né? Que é a segunda economia do mundo só atrás dos Estados Unidos. Mas na capacidade de demanda industrial eles são maiores que os Estados Unidos. Vocês sacaram isso? Então, são grandes produtores. A China, concorrente do Brasil, outro grande produtor, esse cara aqui, a Austrália, grande produtor. Ele está mais perto da Ásia, acaba ganhando algumas vantagens, né? Por isso que as duas maiores mineradoras do mundo são a australiana e a brasileira. Beleza? Então aqui a gente vai falar um pouquinho dos minerais metálicos no Brasil, tá? Nunca esquecer, estão nos escudos cristalinos. Olha aqui, Carajás, ó o quadrilátero ferrífero,
Então estão nas zonas de escudo cristalino. Minas Gerais, aqui ó, quadrilátero ferrífero, ó, destaque para o ferro em azul aqui, o nióbio, tá? Minas Gerais aí concentra a maior reserva de nióbio do planeta, dá 90% da reserva do mundo inteiro de nióbio, dessa liga aí, desse mineral, né, que faz uma liga ferro-nióbio para fazer o aço nióbio, que é muito forte no mercado global aí caro. Então Minas Gerais se destaca no ferro, no manganês e no nióbio, é o destaque principal. Ainda é o maior produtor volumétrico de mineral do planeta, do Brasil. Do planeta vai acabar sendo o Brasil. O Pará, ferro, manganês, bauxita, que é alumínio, cobre e caulim, tá? Que vai ser usado na indústria do papel. É aquele sedimento branco, que é o caulim. Então aqui está a Serra dos Carajás, só que alumínio mais forte aqui no Rio Trombetas, tá? E nessa região de Paragominas aqui. Rondônia, caiu Rondônia, já caiu na UFS essa questão na época que tinha discussível. É estanho, tá aqui, ó, que é a cassiterita, é usado para solda, tá? Essa região aqui, ó, estão acompanhando comigo? Rondônia é estanho. Mato Grosso do Sul é o maciço do Urucum, aqui, ó, no Mato Grosso do Sul. Manganês, destaque e ferro, faltando um R aqui, né? Mas depois a gente acerta. Goiás, aqui, ó, região de Catalão, aqui, ó, nióbio e terras raras. Terra rara é usado para fazer cristal líquido, tela de smartphone, né? A gente tem uma jazida aqui, ó, em Goiás, ele é o maior produtor. E nióbio também ele tem um pouquinho. No Amapá, a gente aqui tem ainda algumas reservas de jazidas de ouro e ferro, mas era a grande jazida que a gente tinha de manganês, mas já está exaurida. Praticamente essa estrutura foi desmontada aqui, tá? Nessa região aqui. Beleza? Então esses são os marcos principais que vocês têm que estar atento aí, porque geralmente as áreas mais marcadas são essa e essa, porque as três são exploração da Vale, tá? Aí eu tenho Serra dos Carajás, Projeto Grande Carajás, Quadrilátero Ferrífero e Maciço do Urucum. Muita atenção nisso aqui, massa. Vamos lugar por lugar agora, falando um pouquinho. Quadrilátero ferrífero pode aparecer como quadrilátero central. Muita atenção nisso aqui, tá? Então essa região aqui de Minas Gerais. Então, nos arredores ali de Ouro Preto até Belo Horizonte, é a região do quadrilátero ferrífero. Destaque ali é ferro. 67% da produção nacional de ferro ainda está no quadrilátero ferrífero. Também tem uma produção de ouro, bauxita e nióbio. Qual a importância logística aqui? A logística dessa região, ela se dá depois dos anos 50, 60 para frente. O quadrilátero ferrífero, para abastecer o mercado interno, ele vai descendo pela Estrada de Ferro Central. Aqui está a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional de Volta Redonda, né, que foi do governo de Vargas, e vai até São Paulo. Esse eixo ferroviário abastece a indústria nacional de ferro. A indústria internacional, ela é abastecida pela Estrada de Ferro Vitória Minas, aqui em cima, que vem até Porto de Tubarão. O Tubarão a gente tem uma siderurgia também, que era a Companhia Siderúrgica de Tubarão, hoje a ArcelorMittal Tubarão, continua. Mas aqui eu tenho uma exportação forte também feita pela própria Vale no Porto de Praia Mole. Então aí aqui eu vou enviar minério de ferro puro. Então eu envio para o mundo minério de ferro. E eu tenho também o mineroduto da Samarco, está desativado agora, depois dos problemas de fundão da barragem e tal, mas há uma possibilidade de voltar, mas o mineroduto está intacto, ele está aqui ainda, e há a possibilidade de voltar a funcionar. Aí é pelo porto de Umbu, em Anchieta. Então é um mineroduto que o transporte aqui é por ferrovia. Beleza? Tranquilo? Então esse eixo é maior volume exportação, esse eixo mercado interno, porque aqui eu tenho a região mais pujante, né, que é a megalópole Rio-São Paulo, a atividade produtiva industrial. Indústria automobilística, eletroeletrônico, indústria pesada e por aí vai. Beleza? E de bens de consumo. Massa.
Essa é a Serra dos Carajás. Tá vendo ela aqui, ó? Carajás no Pará, tá? Ela veio com o projeto Radan Brasil, a instalação no período militar dos anos 70 para frente. É a maior jazida mineral metálica do planeta, tá? É essa região aí. Ela teve nessa região a exploração do garimpo, Serra Pelada, mas depois foi fechado Serra Pelada e isso passou a ser controlado pela CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, que depois virou a Vale SA, com a privatização nos anos 90. Ela hoje está com 27% da produção nacional de ferro, então a gente percebe que ainda atrás do quadrilátero, mas ela tem 80% da produção de manganês do Brasil, que é necessário para fazer o aço. A logística, como eu disse, ela é controlada pela Vale também, né? E nela a gente tem uma estrada de ferro que vai até o Maranhão, que é a Carajás e Itaqui. Essa estrada de ferro leva até o porto de Ponta Madeira, no Maranhão, que é o porto de águas mais profundas que o Brasil tem. Então ele consegue carregar grandes graneleiros, né? Navios aí com 25, 30 metros de calado, com mais de 300 metros. Aqui é uma região de variação de maré muito alta, chega a ter 7 metros de variação da maré baixa para alta. Isso auxilia na hora da dinâmica de abastecer navios e o calado dele suporta mais profundidade. Então, a tendência é que essa seja a grande área de exportação. Uma das características é que eles dão predomínio à exportação mesmo do minério de ferro aqui. Então, além de outros minerais, como o manganês, né, que é uma área bem produtiva, também explorada pela Vale aí. Beleza? Massa. E o maciço do Urucum, tá vendo? O maciço do Urucum fica aqui, ó, tá? No Mato Grosso do Sul. Então a região perto de Curumbá. O maciço do Urucum também, é lógico, é um cristalino, também é de concessão de exploração da Vale. Vou dar uma ajeitada aqui pra gente. Destaque é o manganês, tá? 30% das jazidas, mas a produção aí deve chegar a 15, 20% da produção nacional. E também produz muito ferro. É uma região mais distante das áreas pujantes econômicas, mas tem forte conexão dentro do Mercosul. As chatas, né, que são aquelas balsas, aquelas barcas, pegam a produção aqui e transportam ela para as zonas produtivas, tanto no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, há uma distribuição dentro do Mercosul do ferro e do manganês para metalurgia, siderurgia nesses países, utilizando o rio Paraguai. Inclusive é sempre uma grande tensão, porque está dentro da bacia de drenagem do Pantanal. Então é no Pantanal mato-grossense mesmo, o que torna muito perigoso esse tipo de manejo. Uma barca dessa que afunda, ela pode gerar um impacto violento no ecótono, na paisagem, no bioma local ali, tá? Mas tendem a usar as hidrovias nas barcas, né? Eles chamam de chata porque tem aquele fundo chato, porque ela não pode ter grande calado de profundidade, porque senão ela encalha, ela tende a ter uma isostasia menor, ela boia mais, ela se aprofunda menos como um navio, por isso são chamadas de chatas. Massa? Isso aí. E eu tenho aqui o Vale do Rio Trombetas, essa região aqui, ó, essa região aqui no Pará, tá? Onde está a cidade de Oriximiná. Aqui eu tenho uma grande produção de bauxita, tá? Que é o minério de alumínio. A logística também é da Vale e um consórcio com empresas canadenses, principalmente o Canadá, tem muita participação nessa área de alumínio aí. Eles tendem a usar a hidrovia do Rio Trombetas para transportar e Trombetas Amazonas. A gente chama isso aqui de Baixo Amazonas, porque eu estou no curso baixo do rio. Então, ele vai para essa área transportando para cá a bauxita. O grande problema da transformação da bauxita em alumina para alumínio é o gasto energético. Por isso, um dos grandes projetos para ampliar a produção de alumínio, ou seja, agregar um pouco mais valor ao produto, transformar ele mais do que ficar vendendo ele cru, é Belo Monte, que vai ser a maior usina unicamente brasileira e vai ser a terceira do mundo, só atrás de Três Gargantas e Itaipu. Ela vai produzir mais de 11 mil megawatts.
Itaipu é 14, na máxima de Três Gargantas 22 mil, é a maior unidade energética do planeta inteiro. Então a gente vai produzir um beneficiamento do alumínio. Hoje quem supre as atividades ali no Pará é Tucuruí, que é no Rio Tocantins, é a maior hidrelétrica unicamente brasileira aí, na casa de 8,3 mil megawatts, enquanto a parte brasileira de Itaipu é 7,5 por aí. Sacou? Então preciso desse beneficiamento. Então essa região aqui, caiu o porto, projeto Trombetas, é bauxita, na cara. Massa. Problemas ambientais. A gente tem vivido aí um reflexo de uma irresponsabilidade muitas vezes no manejo, né? Eu tenho a degradação da paisagem fortemente, eu tenho zonas de desmatamento para a mineração, eu tenho o assoreamento dos rios, né? O sedimento vai sendo jogado e vai diminuindo a profundidade dos hídricos, eu tenho a poluição da atmosfera, poluição atmosférica aí, principalmente a sílica, né? Que entra no sistema de circulação pulmonar, trazendo sérios problemas, né, ao sistema respiratório. Os rejeitos, que é a parte não aproveitada da mineração, e a contaminação dos solos e dos hídricos, lençol freático, aquífero, solo. Então aqui a gente mostra uma imagem, né, de uma destruição de toda uma área após o rompimento de barragem. Então a gente vê como o impacto é muito sério e a gente precisa da mineração para atividade econômica, mas a gente tem que criar um pouco de equilíbrio e analisar um pouquinho mais das formas com que isso pode trazer menos perdas ambientais e de vida. Né? Nós tivemos muitas perdas de vida aí com o problema de barragem de rejeito rompendo. Vamos dar uma olhada em umas possibilidades de questões para a gente trabalhar junto e corrigir um pouquinho aqui. As localidades de Itabira, em Minas Gerais, Vale do Paraopeba, na região da Serra do Carajá, no Pará, são áreas conhecidas no país devido. Então, Itabira, né, onde a gente tem ali boa parte da prospecção da Vale nos anos 80, 90, hoje já está quase exaurindo a região. Eu tenho jazida de petróleo aqui? Não, porque eu tenho área de escudo cristalino. Cobre e diamante? Não. O cobre ele até tem um pouquinho nessa região de Paraopeba, mas como eu já falei para vocês, a gente precisa de importar. A gente não tem produção significativa, não. Atuação da Vale de exploração de minério. Beleza. Sobretudo, tudo é da Vale aqui, sobretudo minério de ferro. É o destaque desses dois caras aqui. 85% da produção de ferro brasileira, até mais, passa por essas duas regiões. Criação de gado não é, e não é a zona de hidrelétrica. Então, a alternativa correta, o cara está falando isso aqui. Tranquilo, né? Parece que é uma questão óbvia, mas porque a gente acabou de trabalhar o assunto, né? Mas quando ele cai dentro da conjuntura de todo o assunto, a gente acaba se perdendo um pouquinho. A exploração do subsolo exige conhecimento da estrutura da terra, da organização geoeconômica do território. De forma, os recursos cartográficos no mapa anterior estão relacionados à exploração. Então, aqui, 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 aqui. Então, quem eu tenho aqui? Ó, quadrilátero ferrífero, Serra dos Carajás, maciço do Urucum. A ouro e prata em terreno cenozoico. Cenozoico é recente, não pode ser. Petróleo e carvão em bacia sedimentar. Essas áreas são sedimentares? Não. Tem que lembrar lá do mapa de escudo cristalino, a gente vai ver que são zonas aqui de escudo cristalino. Urânio manganês em terreno quaternário. Quaternário é a planície mais nova, é o terreno mais recente. Ferro e manganês em escudo cristalino. Porra, massa. São escudos cristalinos, massa. Isso aqui tudo eu falei com vocês, beleza? Isso aí. Agora aqui. Apesar do preço, da queda do preço que vem sofrendo nos últimos anos, os commodities minerais continuam sendo importante fonte para a pauta da exportação brasileira. Então, apesar da queda, ainda é muito importante.
né? Na figura a seguir, observe vias de escoamento, corredores de exportação da Amazônia Oriental, partindo de 3 municípios do Pará: Oriximiná, Paraopebas e Ipachuna do Pará. Ipixuna do Pará. Tá vendo? Ipixuna está aqui, Paraopeba está aqui e Oriximiná está aqui. Então eles estão pegando esse quadrante aqui. Identifique o produto extraído em cada um dos municípios e a via de escoamento correspondente. Então olha só, corredor do Baixo Amazonas, essa região aqui, ó, é cobre? Já falei que cobre não, porque cobre é muito limitada a produção e um pouquinho aqui em Paraopeba. Bauxita no corredor Baixo Amazonas, Oriximiná, Baixo Amazonas, chegando aqui, ó, Alto Amazonas é a cabeceira, médio curso, baixo curso, então Baixo Amazonas. Oriximiná é bauxita? Certo. Ferro em Carajás, Paraopeba aqui é ferro? É também. Essa região aqui, mais baixa, eu tenho caulim no corredor do Rio Capim. Bom, é verdade, gente, essa região aqui do Rio Capim é grande produtora de caulim para a indústria da tinta, do papel, de adesivo. Beleza, essa aqui está certa. Carvão mineral não, no Brasil a gente só tem no sul. Corredor Carajás, tá certo. Ferro, bauxita, Baixo Amazonas, certo. Cobre, mais uma vez aparecendo o cobre aí. Nossa produção é muito pequena, a gente não tem como fazer grande atividade de envio, não. Então, a alternativa correta B. Massa, galera. Olha só. Então aí, nós trabalhamos hoje essa questão de minério, mineração no Brasil. Os pontos principais, aquilo que mais cai. Fica aqui o meu abraço. Estou desesperado para reencontrar vocês. Já estou com saudade. E a gente se vê por aí. Até o próximo vídeo.